Bom dia, meus queridos. Bem-vindos de volta ao meu canal. Vamos lá hoje falar sobre campo elétrico, voltar agora a estudar a parte de eletrostática. Bom, uma coisa que a gente deve salientar e começar a pensar sobre é sobre as forças que agem à distância. Isaac Newton, quando ele formulou a lei universal da gravitação, ele já ficava bastante chateado do fato das forças agirem à distância. Ele falava que, por exemplo, a Terra atraía a Lua com uma determinada força, mas essa força da distância era algo meio estranho. Devia ter alguma coisa entre a Terra e a Lua preenchendo esse espaço vazio, alguma coisa que intermediasse essa força, porque a força agir assim à distância sem nada é um negócio meio estranho, meio inconcebível. Ele mesmo já tinha esse pensamento, sabe? Depois vem uma formulação matemática chamada campo vetorial. E aí veio a definição, né, a formulação de campo, de força que age por meio de um campo. Né? Aí a gente tem a analogia da força gravitacional ali. Ó, né? Suponha que você tem a Terra, né, e algum corpo de massa m próximo à Terra. A gente sabe que esse corpo é atraído por uma força peso, né? Uma força gravitacional. E aí, essa força, ela age por meio de um campo, que a gente chama de campo gravitacional. Então, forças que agem à distância, elas existem por meio de um campo, da interação de um campo com a propriedade da matéria associada à força. No caso, a força gravitacional é um campo que interage com massas, sacou? O campo gravitacional, então, ele vai interagir com a propriedade que a gente chama de massa da matéria, certo? E aí, o campo gravitacional, em algum ponto, ele é definido como a razão entre a força e a propriedade da matéria na qual ele está se referindo. Por exemplo, no caso do campo gravitacional, o campo gravitacional é dado pela razão entre a força, no caso a força peso, que o corpo ali de prova, que a gente chama, né, que o corpo está sofrendo, dividido pela massa desse mesmo corpo. E aí, se a gente lembrar que a formulinha, peso é igual a massa vezes gravidade. Porque o peso é igual a massa vezes gravidade. A gente passa a massa para o outro lado da igualdade dividindo, a gente vê que o campo gravitacional ele é aquele G que a gente chama de aceleração da gravidade. Bom, mas olha aqui, no caso da força peso, é a força gravitacional. No caso ali, a força entre a Terra e o corpo de massa m, né? Essa força, pela lei universal da gravitação, é dada pelo quê? Pela constante universal da gravitação vezes a massa da Terra vezes a massa do corpo, né? O produto entre as massas que estão interagindo, dividido pela distância do centro da Terra até o corpo ali, onde ele está situado, certo? Bom, isso dividido pela massa, né? A gente pode simplificar a massa desse corpo, né? Em cima aqui e embaixo. E aí a gente vai ter isso aqui, ó. G, que é a constante universal da gravitação, vezes a massa da Terra dividido pela distância ao quadrado. A distância do centro da Terra até onde o corpo está. E aí, repara, isso aqui é uma constante, o G. O M é uma constante. Esse D, se você não se afastar muito da superfície da Terra, ele pode ser considerado como aproximadamente o raio da Terra, né? O raio da Terra ao quadrado. E aí, repara que o raio da Terra não muda, né? Então, ela é uma constante. Então, isso aqui, ó, vai dar uma constante. É aquele 10 ali, 9,81 aproximadamente, né? Que a gente arredonda para 10 metros por segundo ao quadrado no ensino médio, sacou? Então, a gente só está fazendo essa discussão, essa analogia do campo gravitacional, para a gente falar do campo elétrico depois, para a gente entender o que é um campo, sacou? Então, ó, em resumo, em suma, forças que agem à distância agem por meio de um campo. No caso gravitacional, o campo ali ele age por uma interação com uma massa. A propriedade na qual o campo gravitacional ele interage é a propriedade da matéria chamada massa. E ali a gente pode medir, né, o campo gravitacional da Terra, por exemplo, ou de qualquer outro planeta, mas a gente pode medir o campo da Terra pelo produto da constante universal da gravitação, que a gente sabe a massa da Terra, a gente sabe a distância do corpo tal ao quadrado, a gente sabe também.
né? Que seja, se pegar próximo da superfície da Terra, isso aí vai ser o raio da Terra ao quadrado. Os exercícios não vão estar pedindo para vocês fazerem continha com isso aqui. Isso aqui é só uma parte conceitual importante da gente entender para a gente fazer uma analogia do campo gravitacional com o campo elétrico, a gente entender de onde que vem o campo, de onde que vem essas forças, tá? E aí agora sim, fazendo a analogia do campo gravitacional, a gente pode entrar na parte que a gente chama de campo elétrico. Olha, quando a gente tem um corpo de carga Q maiúsculo vai ser o corpo que a gente está falando do campo dele, tá? Quando a gente tem um corpo eletrizado com uma carga Q, esse corpo vai gerar em torno de si um campo elétrico. Similarmente à Terra não tem uma massa, então a Terra gera em torno dela um campo. É uma deformação aí no espaço que ela gera em torno dela, um campo gravitacional. Aqui, o corpo de carga Q vai gerar em torno de si ali, em cada ponto do espaço, um campo. Esse campo a gente vai chamar de campo elétrico. O campo elétrico ele pode ser medido por meio de uma carguinha Qzinho aqui, ó, Q minúsculo. A gente chama essa carga de prova, tá? Então, entendam bastante. Olha, esse campo não depende da carga de prova. Se a carga está aqui ou não, foda-se, não importa. Esse campo só depende da carga geradora dele, tá? A carga geradora do campo é a carga Q maiúsculo. Então, por existir a carga Q maiúsculo, existe um campo elétrico ali no espaço, independente dessa carguinha existir ou não. Mas essa carguinha Q minúsculo, ela serve para quê? Ela serve para constatar que existe um campo elétrico ali na região. Como que faz isso? Você coloca uma carguinha na região do espaço. Se essa carguinha sofreu uma força, então tem um campo elétrico nessa região. Tipo aqui na Terra, olha, você coloca um corpo de massa M a determinado ponto ali. Se esse corpo no espaço, né? Se esse corpo sofreu uma força ali gravitacional, tem um campo gravitacional naquela região. E aí, a mesma coisa aqui, ó. Você colocou uma carguinha ali que a gente chama de carga de prova, justamente para isso, né? Para provar se existe um campo elétrico na região. Se essa carguinha sofreu uma força, opa, nessa região tem um campo elétrico. Caso contrário, não, beleza? E ali, lembra que eu falei que o campo ele é dado pela razão entre a força e a propriedade da matéria na qual ele está vinculado? Então, no caso do campo elétrico, o campo elétrico ele é dado pela força elétrica que essa carguinha de prova vai sofrer, dividido pela carga elétrica dela, né? No caso da Terra era M, a massa do corpo. Aqui vai ser a carguinha do corpo, sacou? Corpo de prova ali, não a carga do campo não a carga geradora, tá? A carga de prova. E ali isso aí vai ser a razão entre isso vai ser o que a gente chama de E, que é o campo elétrico, beleza? Lembrando, o módulo do campo elétrico, o valor do campo elétrico, para obter ele, a gente divide a força pelo módulo da carga, tá? Então, se a carguinha for positiva ou negativa, você joga o sinal fora, só divide a força pela carga, você tem o campo ali. No Sistema Internacional de Medidas, o campo elétrico, ele é dado pela razão entre a unidade de força, que é Newton, dividido pela unidade de carga, que é Coulomb, Newton por Coulomb, beleza? Vamos fazer um exercício para exercitar essa parte da matéria. Olha, uma carga elétrica pontiforme, pequenininha, de 4 microcoulombs, é colocada em um ponto P do vácuo, fica sujeito a uma força elétrica de intensidade de 1,2 newtons. Então, você colocou uma carguinha ali, ela sofreu uma força, opa, tem um campo elétrico nessa região. Então, olha, o campo elétrico no ponto P tem intensidade de, te deu constante Coulomb. Bom, vamos lá, olha, a gente sabe o valor da carga elétrica, sabe o valor da força elétrica, é só a gente dividir ali as duas e a gente tem o valor do campo elétrico naquela região. Lembrando que esse micro significa 10 a menos 6, é um prefixo, a gente tem que substituir esse camarada, né? Então, olha, a força 1,2, a gente pode escrever isso aqui como 12 vezes 10 a menos 1, né? A gente anda uma casa com a vírgula para a direita e reescreve isso aqui, 12 vezes 10 a menos 1. Diego, precisa fazer isso? Não, não precisa não. Mas as continhas ficam muito mais fáceis nessa parte da matéria quando a gente trabalha com potência de 10, tá?
4 microcoulombs é 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, certo? E aqui, ó, como é que eu faço a continha? Eu divido aqui, ó, 12 por 4, 3. 10 elevado a menos 1 dividido por 10 elevado a menos 6, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Menos 1 menos o menos 6. Repara que tem menos com menos, vai virar mais. Vai ficar menos 1 mais 6, que vai dar 10 elevado a 5. Beleza, galera? 3 vezes 10 elevado a 5 newtons por coulomb. Esse é o valor do campo elétrico nesse ponto específico. Olha, repara que se você colocar essa carguinha de prova em algum outro ponto do espaço, o campo elétrico pode ter um valor diferente, beleza? Então, resposta letra A de anta. E aí fica para dever de casa esse exercíciozinho aqui. Só acompanhar a discussão que a gente fez anteriormente e dá para fazer ele tranquilo. Mas presta atenção, força é uma grandeza vetorial. Logo, o campo também vai ser uma grandeza vetorial.